Como lidar com suas emoções negativas? Raiva, medo, alegria, tristeza. Você provavelmente experimenta muitos estados emocionais diferentes ao longo de um dia, e ao longo da vida, não é? Entretanto, você sabe como lidar com as emoções? Se você tem dificuldade nesta tarefa, fique tranquilo. Administrar nossas emoções é uma atividade complexa. Em especial, aquelas negativas, que nos causam sofrimento e mal-estar. Afinal, não é nada confortável ficar triste ou ansioso. Há emoções percorrendo nosso corpo, de raiva ou alegria, ressentimento ou medo, que estão fora da esfera da consciência comum e que nos escapam à medida que enfrentamos os desafios de nossas vidas. Essas emoções são baixas, em parte porque muitas vezes são muito chocantes, tristes ou contrárias às expectativas para que queiramos entendê-las. Devemos continuamente nos fazer uma pergunta que parece simples, mas grandiosa e profunda: o que estou sentindo agora? Por vezes, no contato com essas emoções negativas, desenvolvemos mecanismos de enfrentamento pouco adaptativos. Podemos, por exemplo, comer excessivamente em uma tentativa de afastar a ansiedade. Ou fugir da vivência dessas estimulações desconfortáveis, assistindo à televisão por horas ou navegando nas redes sociais. No entanto, tudo isso pode ser manejado de um modo mais funcional. Podemos conviver com todo o colorido emocional que a vida proporciona. Sentir alegria com nossas conquistas e a tristeza com as dificuldades do caminho, sem que essas emoções se intensifiquem de modo a nos atrapalhar. Neste vídeo, você vai entender melhor como lidar com as suas emoções. O psicólogo Luciano Leite define a emoção da seguinte forma: significa uma alteração forte, mas breve no estado de ânimo. A emoção pode ser uma sensação positiva e agradável ou negativa e desagradável. Para a psicologia, as emoções representam reações físicas e psicológicas do organismo para que ele se adapte às mudanças no ambiente e situações. O autor ainda acrescenta que as emoções provocam diferentes formas de respostas nas pessoas, por meio de expressões faciais, tonalidades da voz, respiração, relaxamento ou enrijecimento muscular. Além disso, elas podem orientar o foco dos pensamentos e guiar os nossos comportamentos. Um exemplo é o responder a um estado de tristeza por meio da fuga, navegando na internet por horas ou maratonando uma série. Leite também divide as emoções em primárias e secundárias. Emoções primárias são as mais comuns, inatas e ligadas à necessidade de sobreviver. Exemplos: raiva, alegria, medo e tristeza. Emoções secundárias são mais complexas por envolver combinações entre emoções primárias e situações derivadas do ambiente ou dos relacionamentos. Exemplos: vergonha, culpa, ciúme, inveja e ansiedade. Como lidar com as emoções? 1. Identifique as suas emoções. Quando sentir uma emoção intensa, tente colocá-la em palavras. Pergunte-se sempre diante de um estado emocional desconhecido qual é o melhor termo que o define. É alegria, raiva ou ansiedade? Você pode consultar uma lista de emoções, caso tenha dificuldade. Depois, observe como você se comporta quando está vivenciando determinada emoção. Tente enxergar padrões. Por exemplo, o que você faz quando está ansioso? Isto é um passo importante para o seu autoconhecimento, pois você descobre seus modos de enfrentamento mais frequentes, atentando para a funcionalidade ou não deles. 2. Permita-se sentir emoções negativas. As emoções negativas fazem parte da vida, e devem ser vivenciadas. Elas também têm funções positivas. Por exemplo, a culpa pode motivá-lo a fazer o que é realmente importante para você, ou reparar relações. Já a ansiedade pode fazer com que você se prepare melhor para uma prova ou desafio. Em Gestão da Emoção, o psiquiatra Augusto Cury coloca: temos de entender que não é possível ter uma emoção linear, plenamente estável. Drama e comédia, sorrisos e lágrimas, sucessos e fracassos alternam-se na vida de todo ser humano, o que nos leva a experimentar uma flutuabilidade inevitável. Ser emocionalmente saudável não é ser alegre sempre, mas preservar o máximo prazer de viver, não é ser destituído de ansiedade, e sim gerenciá-la para experimentar a tranquilidade tanto quanto possível, ou não consiste em não se deixar ser abarcado pelas preocupações e pelo humor triste, mas navegar nas águas da emoção para não sucumbir às tormentas.
Portanto, não fuja da experiência de emoções negativas. Vivencie-as e busque expressá-las. Ao reconhecer que a vida é uma sucessão de estados emocionais positivos e negativos, você adquire resiliência e um relacionamento mais saudável com o seu mundo interno. É claro que, emoções negativas em excesso e fora de contexto, por exemplo, sentir uma tristeza enorme diante de uma pequena adversidade, atrapalham sua vida. Desse modo, devem ser tratadas com ajuda especializada. 3. Busque formas de expressar suas emoções. Depois de identificar e validar as suas emoções, você pode buscar formas de expressá-las. Para isso, existem diversos caminhos, como escrever sobre as suas emoções, aceitar as respostas corporais sem julgamentos, ou seja, permitir-se chorar, por exemplo, praticar esportes, fazer atividades artísticas, como pintura, dança, música e artesanato, contar o que você está sentindo para alguém, e entre outros. O importante é que você encontre aquilo que funciona melhor para você, e que permita uma descarga de suas emoções. 4. Tente entender o que aconteceu. Quais eventos desencadearam uma certa emoção? O que você pensou sobre a situação que a originou? Você pode fazer um pequeno esquema em um papel ou no celular, com o evento, seus pensamentos, a emoção experimentada e seu comportamento subsequente. Em seguida, pergunte-se: a sua interpretação foi acurada? Existem outros pontos de vista possíveis para aquela situação? E a sua maneira de se comportar foi funcional? Quais seriam outras reações plausíveis? Tudo isso dá contexto às suas emoções e faz com que você conheça melhor seu modo de funcionamento. 5. Comunique de forma assertiva o que você está sentindo. Fale de forma honesta sobre o que você está sentindo às outras pessoas. Parte importante de lidar bem com as emoções é reconhecê-las e validá-las, comunicando-as aos outros. Sendo assim, permita-se ser vulnerável diante de amigos, familiares e parceiros. As emoções são informações importantes sobre o seu mundo interno. Por isso, não tente ignorá-las ou fingir que não as tem. Afinal, isso não fará com que elas sumam. Faz parte da vida ter necessidades emocionais, como, por exemplo, cuidado, carinho e afeto. O caminho para garantir relações que as supram é reconhecendo-as, validando-as, principalmente, falando sobre elas com os outros. 6. Coloque as coisas em perspectiva. Já sentiu uma emoção negativa e pensou que ela nunca mais passaria? Ao pensar nisso, você provavelmente intensificou este estado emocional, ficando mais tenso. Para evitar os pensamentos irrealistas, que originam emoções negativas, considere tentar colocar as coisas em perspectiva. Isto é, buscar outros pontos de vista. Na prática, quando experienciar emoções negativas, tente se perguntar: o que eu posso fazer para lidar com elas? O pensamento que as originou é de fato baseado na realidade? 7. Busque ajuda especializada. Se você tem dificuldade frequente em lidar com as suas emoções, busque ajuda especializada. A nossa vida emocional é complexa e, por vezes, fica pesado lidar com ela sozinho, o que traz muito sofrimento. Por isso, procure especialistas no assunto, como psicólogos e psiquiatras. Eles te darão um suporte, ajudando-o a atravessar um momento difícil. Dentro da psicologia, existem diversas abordagens a respeito da subjetividade humana, com teorias distintas. Elas vão embasar as técnicas e intervenções aplicadas no consultório. É importante que você se sinta livre para falar sobre suas emoções e se sinta bem acolhido pelo profissional, estabelecendo uma boa relação terapêutica. Reflita, insista. Se você gostou deste vídeo, contribua deixando o seu comentário e compartilhe este assunto com as pessoas que gosta. Se inscreva no nosso canal e clique no sino para ativar as notificações.